Olá, meninos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a nossa primeira aula de reposição, né? Repondo dia 18 de março, que foi uma quarta-feira. As nossas aulas de reposição serão sempre um tema que a gente está trabalhando na sala de aula, mas não dando sequência à matéria que foi dada pela manhã, tá bom? Então, uma matéria que a gente viu muito aí no último capítulo, né, os capítulos 13, 14, foi sobre aquecimento global. Né? Nós aprendemos que o efeito estufa é aquela quantidade de calor que a atmosfera retém, calor da energia solar, né, que não devolve para o espaço sideral. Né? Esse efeito estufa ele é natural e vital para a vida no planeta. E aprendemos também que com a Revolução Industrial, o homem passou a produzir mais os chamados GES, que são os gases de efeito estufa. E esses gases de efeito estufa causam um fenômeno chamado aquecimento global, que é um superaquecimento aí do planeta. Né? Na verdade, a Terra está ficando mais quente e alguns cientistas contestam se esse maior calor, né, por parte aí do planeta é causado ou não pela ação do homem. E o que acontece? Cada dia mais a gente tem tido eventos que provam que é sim o homem o grande responsável por esse superaquecimento do planeta. O aquecimento global ele provoca uma desordem, né, planetária, no sentido de que lugares com seca ficam mais secos, lugares com chuva ficam com mais chuvas, maior incidência de furacões, né, perda de biodiversidade e degelo dos polos. E essa matéria aqui, ela saiu primeiramente ontem, né, no G1, e eu vim cá buscar na Super, que é um texto que foi postado ainda hoje, né, dia 22, com a entrada aí da primavera, que vai provar o quê? Que a área da calota polar do Ártico está cada vez menor. É o segundo menor nível de gelo no Ártico nos últimos 42 anos. Então, o texto é: a área da calota polar no Ártico atinge o segundo menor nível em 42 anos. Somente em 2012, uma superfície de gelo menor após uma tempestade atípica. Em 2020, uma onda de calor na Sibéria ajudou a aumentar o degelo. Né? Aqui nós temos uma foto de um navio navegando aqui muito próximo ao Ártico, e o Ártico aqui todo derretido com esses pequenos blocos de gelo aqui que nem chegam a ser considerados icebergs. Né? Na semana passada, a calota polar do Ártico, região formada por gelo que flutua no Oceano Ártico, atingiu a segunda menor área de cobertura desde o início das medições em 1978. É o que diz o novo relatório de cientistas americanos, divulgado na segunda-feira, dia 21 de setembro. A extensão mínima foi atingida no dia 15 de setembro, quando os cientistas do Centro Nacional de Neve e Gelo mediram apenas 3,74 milhões de quilômetros quadrados de gelo. É apenas 35 mil quilômetros a mais do que o recorde que foi registrado em 2012, quando a área chegou a 3,33 milhões de quilômetros quadrados, após ser alvo de um ciclone atípico. A camada de gelo no extremo norte do planeta derrete no verão boreal. Lembrando que boreal quer dizer hemisfério norte, né? Os polos, como nós lembramos, né, meninos? Eles têm as estações extremas. Eles têm 6 meses de verão, que corresponde ao dia, e 6 meses de inverno, que corresponde à noite. Então, é justamente nesse período chamado de verão, né? Que é onde, quando eles estão recebendo diretamente os raios solares, tá? Que eles vão derreter, né? Que esse gelo do Ártico aí vai derreter. Então, a camada de gelo no extremo norte do planeta derrete no verão boreal e geralmente atinge seu mínimo em meados de setembro. Então, é comum que no mês de setembro o gelo do Ártico seja a menor parte possível. Apesar disso, ela volta a crescer com o congelamento trazido pelo inverno. Por isso que a gente fala que essa parte do gelo é sazonal. Lembra o que quer dizer sazonal?
Sazonal quer dizer de tempos em tempos. Então, durante o verão, esse gelo descongela, uma grande parte dele, e no inverno ele volta a congelar. Só que o que acontece? A cada ano, o degelo é maior e a parte que congela fica menor. É isso que vai explicar para nós aqui o texto. A cada ano, no entanto, a área que volta a congelar em março está ficando menor do que a área derretida, fazendo com que a calota polar efetivamente diminua de tamanho. As 14 menores áreas de superfície registrada estão todas nos últimos 14 anos. Quer dizer que a cada ano, a parte que é coberta de gelo vem ficando aí cada vez menor, não é? Segundo cientistas, isso é uma consequência do aumento da temperatura média do planeta. O verão de 2020 no hemisfério norte foi o mais quente já registrado na humanidade, né? Então, assim, foi um verão muito quente no hemisfério norte, tá? Aqui fala, em 2020, a perda do gelo foi especialmente rápida no começo de setembro, em decorrência de uma onda de calor que atingiu a Sibéria. Vamos ver aqui, né, o que eles vão falar sobre essa onda de calor que atingiu a Sibéria. Temperatura na Sibéria, em maio, foi de até 10 graus mais quente que o normal. Lembrando que o hemisfério norte estava aí no seu verão. Em maio de 2020, foi o ano mais quente já registrado, como mostra o relatório aí. Poucos dias atrás, um enorme vazamento de combustível na região russa ocorreu como consequência do derretimento do solo congelado. Né? Aqui, ó. Este ano teve o mês de maio mais quente no mundo desde o início do registro em 1991, nessa região. Né? Segundo o relatório do Copernicus, Programa da União Europeia para acompanhar as mudanças climáticas. Algumas áreas foram especialmente afetadas, com destaque para a Sibéria, região gelada da Rússia. Lá a temperatura em alguns locais vai até 10 graus mais quente do que o normal. O aumento citado é uma relação das médias registradas entre 1991 e 2010. Além da Sibéria, foram identificadas temperaturas muito altas em partes da Europa, das Américas, do Alasca e também na Antártica. Por outro lado, partes da Austrália e costa leste dos Estados Unidos e região dos Balcãs e sul da Ásia registraram temperaturas mais amenas que o normal. No geral, mês de maio de 2020 foi 0,63 graus centígrados mais quente que a média dos meses de maio anteriores, superando até maio de 2017, que liderava aí o ranking. A temperatura média do mundo nos últimos 12 meses foi 0,7 graus mais quente que a média entre 1981 e 2010, e 1,3 graus maior que a temperatura da Terra antes da Revolução Industrial. Essa medida é tomada como padrão para quantificar o impacto do aquecimento global causado por humanos, que se intensificou fortemente com o modo de produção industrial. Em 2015, mais de 200 países assinaram o Acordo de Paris, cujo objetivo é assegurar o aumento da temperatura média global, né, que fique abaixo de 2 graus acima dos níveis pré-industriais. O mesmo acordo diz que, preferencialmente, a temperatura não deve aumentar mais que 1,5 graus centígrados em relação aos níveis pré-industriais. Vamos voltar lá para a matéria que a gente estava. Deixa eu só achar aqui, ó. Então, né, falando aí desse gelo na Sibéria, desse calor da Sibéria, que é uma região gelada e que teve um verão muito atípico, né? Então, aqui, em 2020, a perda de gelo foi especialmente rápida, no começo de setembro, em decorrência a uma típica onda de calor que atingiu a Sibéria, região gelada da Rússia, onde as temperaturas registradas nesse ano foram até 10 graus maiores que o normal. A taxa de perda de gelo da história, a maior taxa de perda de gelo da história, ocorreu entre os dias 31 de agosto e 5 de setembro, segundo os pesquisadores. A região do Ártico é especialmente vulnerável ao aumento das temperaturas, porque o derretimento funciona como efeito dominó. O gelo reflete mais luz do que absorve.
Quando ele derrete, dá lugar à água, que por ser mais escura, lembra que a gente aprendeu sobre o albedo? Né? Então, o gelo é branco, ele reflete. O mar é escuro, ele vai absorver a energia solar, tá? Então, ele absorve mais luz e aumenta ainda mais o problema. Isso ajuda a explicar porque o Ártico tem se aquecido 2 vezes mais rápido, né, do que o resto do planeta nos últimos 30 anos. A tendência de piora nos últimos anos é evidente. E isso é preocupante, porque o derretimento das calotas polares pode afetar profundamente a fauna da região, de ursos polares e plânctons. Lembra que eu disse para vocês, expliquei na sala de aula para vocês, que os ursos polares são aí um dos animais que estão em risco de extinção por causa do aquecimento global, né? Temos também as algas e plânctons, e tem um tipo de um camarãozinho também chamado crio, que se coloca em risco devido a esse aquecimento aí dos polos, tá? Então, parece que 2020 vai entrar para a história como um ano que encerra qualquer negação plausível das mudanças climáticas, ou seja, 2020 seria uma comprovação, né, de que realmente as mudanças climáticas estão aí acontecendo. Comentou Mark Zerhese, diretor do Instituto aí, em entrevista à CNN. Qualquer evento individual que pode ser atribuído ao clima, qualquer evento individual pode ser atribuído ao clima, mas juntando tudo, como as ondas de calor, os incêndios, os furacões, as tempestades, a natureza está nos dizendo algo, né? Então, nós temos esse degelo máximo na Sibéria, nós temos aí aqueles grandes incêndios que aconteceram na Grécia, em Portugal, aqueles grandes incêndios que aconteceram nos Estados Unidos, grandes incêndios que aconteceram na região do Brasil, do Pantanal, né? Mais uma incidência cada vez maior de furacões. Semana passada tinha 4 furacões em formação perto da costa leste dos Estados Unidos. Isso tudo dá um alerta para o mundo, que a natureza está reagindo aos efeitos, né, do homem, às agressões do ser humano, tá? E isso é muito preocupante, né? Nós lemos lá no outro texto a importância do Acordo de Paris. Quem sabe 2020 alerta o ser humano que ele precisa de tomar algumas providências, certinho? Era esse o conteúdo que eu queria acrescentar à nossa matéria, né? Para que vocês soubessem mais um pouquinho sobre o aquecimento global e sobre os efeitos desse aquecimento global, tá? Muito obrigada a vocês pela atenção.